Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui em mais um momento, em mais uma transmissão online do Ministério Manancial, a igreja, onde você está. Onde você estiver, nós podemos chegar então até você. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja então em algum momento da sua vida, nós estamos aqui para poder então levar a palavra do Senhor, levar então direcionamentos de Deus para a sua vida, tá bem? Então nós estamos aqui e eu gostaria muito que você compartilhasse então essa transmissão, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas e também se você perdeu as outras mensagens dessa série, está toda em uma playlist chamada Uma Vida Abençoada e você pode acompanhar. Hoje nós vamos falar da sexta mensagem, então nós temos 5 já pronta que está aí no nosso canal no YouTube e eu gostaria muito que você pudesse estar participando e acompanhando, que você com certeza será muito abençoado, tá bem? Hoje nós vamos falar sobre o princípio da multiplicação. O princípio da multiplicação. O que significa isso? Veja bem, quando você olha para a questão multiplicação, é diferente da soma, da adição, onde você 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4, 4 mais 4 é igual, então, a 8, Então, 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 4 já é igual a 16, E assim sucessivamente é a forma então de multiplicação e de forma exponencial. Cada vez que você então multiplica, ele vai então aumentando a cada dia mais. E diz assim o texto em Lucas capítulo 9, versículo de número 12 até o 17, diz assim: Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontre comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vocês algo a comer, para comer. E eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estava ali cerca de 5.000 homens. Todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que então ali sobraram. Veja bem, a história aqui narrada por Jesus, ela é muito simples. Jesus estava fazendo então ali o seu trabalho, curando, libertando, transformando, e as pessoas não haviam visto ainda a multiplicação. E de repente, quando as pessoas pensam que acabou então aquilo que Deus pode fazer, Deus ainda nos surpreende com uma forma especial. E ali a palavra do Senhor nos ensina que ele pega, a Bíblia diz que ele manda os discípulos fazer então a alimentação, entregar a alimentação para cada um daqueles homens que ali estavam. E eles disseram: Mas como, Senhor? Mesmo se nós tivéssemos dinheiro, onde nós íamos comprar para todas essas pessoas? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando você vai olhar então para esse número, dá em torno de 20.000 pessoas, Porque homens, mulheres e crianças ao todo. E a Bíblia diz que eles comeram e sobraram ainda 12 cestos cheios então de alimento e de mantimento para eles. Deuteronômio 13, versículo 17 diz assim: Não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar, conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Há um juramento sobre a nossa vida, há um propósito em nossa vida, e esse propósito é o propósito da multiplicação. Nós nascemos para multiplicar, nós nascemos para ter uma vida diferenciada, onde a multiplicação, o processo e o projeto em Deus, ele a cada dia que passa, ele vai se tornando maior e mais então imponente sobre a nossa vida. O segredo para a multiplicação é a consagração. Vou repetir para você entender. O segredo para a multiplicação, ela se chama consagração. Você precisa então consagrar. Você precisa então estar consagrando as coisas ao Senhor para que haja então a multiplicação. Multiplicação é um termo temático, assim como adição, subtração e divisão.
mas claro que a multiplicação é melhor do que a adição, quando estamos falando de recursos financeiros. Nosso Deus é o Deus da multiplicação, Ele consegue multiplicar as coisas constantemente. Uma pergunta para você hoje é: tudo bem para você se Deus multiplicar os seus recursos? Tudo bem para você se Deus então começar a fazer a multiplicação dos seus recursos? Deixe eu mostrar então 2 princípios para a multiplicação nessa história. Vamos então para Lucas 9, versículo 12 ao 14. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontre comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dêem-lhes vocês algo para comer. E eles então disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimentos para toda essa multidão. Estava ali cerca de 5.000 homens. Então, quando nós vamos olhar para essa situação, nós vemos então ali uma incógnita. Os discípulos então em uma incógnita, em uma bifurcação. E agora, o que eu faço? Quando você estiver na dúvida, obedeça a palavra do Senhor. Porque quando você então obedece, o final com certeza vai ser final de bênção. Muitos acham que Jesus alimentou 5.000 pessoas, mas era cultural naquela época contar multidões pelo número de homens apenas, pois estavam contando famílias. 5.000 homens, mais suas esposas, mais 2 filhos por casal aproximadamente, por baixo 20.000 pessoas. Então você vê que o milagre ele foi muito maior do que o que aparentou ser. A Bíblia diz em Mateus 14, 21, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E tudo bem nos referirmos ao milagre de alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos, contando com que você saiba em sua mente que foram 5.000 famílias. 5.000 famílias sendo alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. O milagre da multiplicação. É isso que Deus está fazendo entrar na sua casa, é isso que Deus está fazendo entrar na tua vida, é isso que Deus está fazendo entrar na tua família. Esse milagre da multiplicação, onde você vai pegar então o que você tem e Deus vai multiplicar abundantemente, de uma forma exponencial. Eu diria que o nosso Deus é um Deus de multiplicação. Lucas 9,14 diz assim: e ali estava cerca de 5.000 homens, mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos assentar em grupos de 50. Comece a observar os detalhes agora. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaço do que sobraram. Então, vamos olhar para algumas teorias que acontecem então aqui nesse estudo. Algumas teorias do número 12, dos 12 cestos, talvez por causa do nome da região, do número dos discípulos, os 12, ou talvez por ter sido que Jesus quisesse que cada um dos discípulos ficasse então com um cesto daquilo que então sobrou, Mas quando você olha para toda essa situação, o que isso te faz então pensar? O que isso te faz então lembrar? O que isso te traz então de conhecimento, de pensamentos então sobre a sua vida? Poxa, 5 pães. Os pães, um pão normal, que talvez precisaria de vários deles ali para poder alimentar uma família só, mas aqueles 5 alimentou então todas aquelas famílias. Então, quando você olha a situação, você vai perceber que Deus, Ele não precisa de condições humanas para poder haver então a multiplicação. Talvez você está hoje aí e você olha para o seu salário, você olha para a sua vida, você olha para a sua empresa, você olha para aquilo que está então, que você está recebendo, que você está tendo, e você fala: poxa, não tem jeito. Eu não vou conseguir pagar as minhas contas, eu não vou conseguir então resolver as questões financeiras da minha vida. Claro que não, se você não tiver fé,
você não vai conseguir então resolver. Mas se você tiver fé, a Bíblia diz que do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a um monte, vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E aí você automaticamente vai conseguir ultrapassar cada uma dessas barreiras e essas dificuldades sobre a sua vida. Então, o jeito de Jesus nem sempre vai fazer sentido para a sua vida, mas sempre ele vai funcionar. Talvez o que Deus vai falar com você não vai fazer sentido, mas ele vai funcionar, vai ser algo que vai fazer toda uma diferença sobre a sua vida. Você só precisa crer. Crer onde, pastor? Crer na palavra. Crer onde, pastor? Crer então no projeto de Deus, no processo de Deus, no propósito de Deus, no caminho de Deus, na direção de Deus. E quando você crê, as coisas então mudam, as coisas então se transformam. Então, de volta à história, você vai falar com Jesus e dizer tudo o que tem para oferecer. E o que você tem para oferecer para o Senhor? Mesmo que parecer pouco, se for então parecido com 5 pães e 2 peixinhos, você não pode então omitir essa situação, você precisa então partilhar essa situação para a sua vida. Jesus disse assim, Jesus diz, temos 5 pães, 2 peixes e quase 5 pães, sei como é, Pedro. Bom, vai dar, peça que sente-se então um grupo de 50. Deus então começa ali a mandar organizar todas as situações. E ali, à medida que as pessoas começam então a se organizar, tudo começa então a funcionar. Temos aqui então alguém que é maior do que toda essa situação que nós vamos ver, que é a palavra do Senhor, né? O Deus Todo-Poderoso, que quando Ele manda nós fazermos algo, o princípio então se estabelece. Não é verdade? Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e o partiu. E em seguida entregou-os aos seus discípulos para que servissem então ao povo. No verso 16, então, tem essa palavra para a nossa vida. Ele manda com que o povo então se assente, se organize então em grupos. Depois que então esses grupos estão todos organizados, ele pega então os pães, agradece, e a hora que ele agradece, então, ele entrega aos discípulos para ver então ali a multiplicação. Quando você traz então para mim o primeiro, eu lhe abençoo e vejo o que acontece, o Senhor, ele disse para aqueles discípulos. Veja, que Jesus não falou para eles, vai lá e entrega. Não, Jesus falou, traga-me a mim. Um princípio importantíssimo da sua vida. Como o princípio então da fidelidade, como o princípio então de você entregar o primeiro ao Senhor. Quando você coloca então nas mãos dele, ele então abençoa e todo o restante então se torna abençoado para a sua vida. Ele multiplica. O que for levado a Deus primeiro em adoração, ele vai multiplicar então depois tudo o restante. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Então, quando você olha aqui, quando nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas, elas são acrescentadas, aumentadas, multiplicadas sobre a nossa vida e sobre o nosso caminho. Então os discípulos pegaram metade do pão que Jesus abençoou e oferecendo para a primeira pessoa, deve ter sido dito algo, pegue só um pedacinho bem pequenininho. Claro que não. Jesus então foi multiplicando toda aquela situação e eu acredito em algo particular, tá? Não é o que a Bíblia fala, a Bíblia só fala que ele multiplicou. Mas eu creio que aqueles discípulos pegaram então aquele pão, né? Então se havia 5 pães e 2 peixes, dá 7 pedaços, 7 porções. São 12 discípulos. Automaticamente eles cortaram os pães no meio, ou em 4 pedaços, e cortaram então, dividiram os peixes então em pedaços, fracionaram eles, e assim eles começaram então a entregar. Então pense comigo, o que deve ter acontecido? Eles devem ter pego então o pão e o peixe, certo? E ter cortado então os pães, cortado então, desmanchado ali então o peixe, e ali então fosse servido. E à medida que as pessoas pegavam a porção para elas comerem, pegavam uma porção de pão, uma porção de peixe, aquela porção ela era renovada lá dentro novamente. Ela era então multiplicada novamente ali então naquele cesto. E assim então foi acontecendo até eles servirem todos. Quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que o milagre, né, lá atrás do azeite da viúva foi muito parecido com isso. Lembre-se desse milagre do azeite?
Quando Deus então manda o profeta anunciar para ela, pega vasilhas vazias, e à medida que vocês então pegarem vasilhas vazias, você deite então azeite sobre ela, e à medida que então esse azeite for derramado então sobre as vasilhas, enquanto houver vasilhas vazias, vai haver então a multiplicação. E assim aconteceu, que aquela mulher então recebeu a grande multiplicação de Deus sobre a sua vida. Assim é a palavra do Senhor para nós hoje, nesse momento. Enquanto eu tiver fé, enquanto eu acreditar, enquanto eu então entender que Deus ele tem todos os projetos e os processos para a minha vida, vai haver a multiplicação, vai haver a transformação, vai haver então a renovação sobre as nossas vidas, né? Então, o milagre não aconteceu nas mãos do mestre, aconteceu então nas mãos dos discípulos. À medida que nós então colocamos diante do Senhor, o Senhor ele abençoa, e o restante é conosco, vai acontecer um milagre na nossa vida, nas nossas mãos, na nossa família. E para isso, eu e você precisamos entender que há 3 princípios que nós aprenderemos nesse estudo, para que nós possamos então ser e ter uma vida de multiplicação. Primeiro princípio, precisa ser consagrado antes de poder ser multiplicado. Aquilo que nós temos em nossas mãos precisa ser consagrado para depois ele ser então multiplicado. Veja bem, tomando os 5 pães, no verso 16, e os 2 peixinhos, olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou aos seus discípulos para que eles então servissem ao povo. Vimos nessa série que a maneira que as nossas finanças são abençoadas é trazendo os primeiros 10% a Deus. Ou seja, quando eu entrego então a Deus a primeira parte, quando eu coloco nas mãos do Senhor a minha fidelidade, há a multiplicação então no restante. Apenas Jesus pode abençoar, e é através dos primeiros 10%. E tem gente que dá um pouco aqui, um pouco ali, mas não vê as suas finanças multiplicando, porque não segue este princípio. Se os discípulos tivessem começado a entregar os pães antes de ser abençoado por Jesus, os pães não teriam sido multiplicados. Precisa ser abençoado para então multiplicar. O mesmo acontece com uma pessoa que oferece um pouco aqui, um pouco ali, sem trazer os primeiros 10% para Deus, abençoar. Nós acreditamos e incentivamos que as pessoas ofertem em missões, ação social e etc. Mas além disso, isso é além do dízimo e depois do dízimo. Você não pode pegar então 10% da sua renda e entregar então para uma coisa, de repente para missões, de repente então para assistência, para então outras coisas, e fazer uma partilha sobre isso. Você não vai estar sendo abençoado. Com Deus ele trabalha por princípios. Então você coloca diante dele então a sua fidelidade, e à medida que você colocou diante dele a sua fidelidade, à medida que você colocou diante dele o princípio do primeiro, ele abençoa então o restante. Então veja, primeiro precisa ser consagrado, antes então pode ser para depois ser multiplicado. Primeiro você consagra, depois você então vai ter a multiplicação. Nós ensinamos muito às pessoas que elas não devem hoje, ainda mais hoje, né? Que existe várias formas de se fazer isso. Então, vou te dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, você que tem a conta bancária, você que então trabalha já com as contas bancárias sua e tem essa habilidade de repente fazer a sua transferência via Pix ou online. Então, chegou o pagamento na sua conta, chegou então o recebimento na sua conta, você imediatamente já entrega já ao Senhor já a parte dele. Já envia já a sua fidelidade. À medida que você enviar a sua fidelidade, você vai estar recebendo a bênção de Deus da multiplicação no restante. Ok? Ah, pastor, mas eu não tenho conta, eu não trabalho então com conta e aí eu recebo ainda em dinheiro espécie, etc e tal. Tudo bem, está tudo bem até aqui. Aí o que você vai fazer então? Você precisa pegar o envelope, certo? Você pega um envelope e você então deixa esse envelope dentro da sua Bíblia. A hora que você recebe, você pega então o seu salário.
Antes de você gastar qualquer valor, R$ 1, R$ 10, R$ 50, você separa aquilo que pertence a Deus, coloca dentro desse envelope, dentro da Bíblia e apresenta ao Senhor. Já vai estar consagrado. Depois você entrega então na igreja. É diferente, mas já está sendo consagrado naquele momento. Aí você coloca dentro do envelope e ali então dentro do envelope ele já vai estar sendo consagrado e abençoado e todo o restante que sobrar para a sua vida vai ser então multiplicado. Eu já vi diversos casos de pessoas que falam que são dizimistas, mas eles pagam todas as suas contas e a hora que terminam de pagar as suas contas, eles entregam então a sua fidelidade. Eles são dizimistas? São, mas não tem como Deus multiplicar mais, porque o dinheiro já acabou. O dinheiro já acabou. A questão já foi, não tem mais o que fazer. Então, automaticamente, a pessoa não vai ter essa multiplicação sobre a sua vida, essa transformação na sua vida e na sua história. Você está me entendendo? Esses são princípios e caminhos que nós temos que, então, entender e identificar. Então, o primeiro passo, você precisa consagrar ao Senhor para Ele, então, ser abençoado o restante. Beleza? Segundo passo, você precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Organização financeira. Versículo 16, a parte B. Em seguida, entregou os seus discípulos para que servisse, então, ao povo. Então, para ser abençoado, precisa ser trazido os 10%, então, para Deus. E para a multiplicação, precisa ser compartilhado com os outros. Isso quer dizer oferta para missões, para alguém, para o reino de Deus e etc. Se os discípulos tivessem comido os pães e depois que Jesus abençoou, não teria então multiplicado. Teria o potencial de multiplicar, mas não teria sido multiplicado. Ou seja, você não pode comer a sua semente, você precisa plantar a sua semente, né? Muitas pessoas são fiéis nos dízimos, mas não ofertam nada além disso. Quando você vai olhar para a situação, você vê que o princípio do dízimo é então a proteção. Quando a Bíblia diz em Malaquias, e nós falamos sobre isso nessa série de mensagens, quando você entrega ao Senhor o seu dízimo, há uma proteção. Então o diabo, o devorador, não consegue entrar na tua vida, não consegue então destruir aquilo que você está então em suas mãos. Mas para haver a multiplicação, você precisa então partilhar, que é então suas sementes, suas ofertas, suas plantações que você faz. Repare que uma pessoa, se ela pegar então 1 grão de milho e ela então plantar esse grão de milho, vai produzir um pé de milho que produzirão várias espigas de milho. Ok? Então, quando você compreende essa prática, tudo muda sobre a sua vida. Então, o primeiro passo, você precisa consagrar para depois ele ser multiplicado. Segundo, você precisa distribuir isso daí, administrar, organizar. E terceiro, você precisa testificar com satisfação e abundância. Testificar com satisfação e abundância. No verso 7 diz assim: todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaço do que sobraram. Então você precisa testemunhar os feitos do Senhor, celebrar e agradecer. Abundância e satisfação não significa desperdício. O luxo ostenta, a realeza celebra. Que forte, hein? Você não pode deixar nada se perder. A Bíblia diz que Jesus mandou com que os discípulos pegassem tudo e eles testemunharam a multiplicação, a bênção e a transformação. E o que aconteceu? Diante disso, o Senhor ele se alegra, o reino de Deus ele se alegra, porque se você for uma pessoa, e deixa eu te dar algumas direções aqui, por experiência própria. Você, por exemplo, pode ser uma pessoa dizimista, você pode ser uma pessoa ofertante, mas se você deixar as suas coisas tudo jogada, tudo desorganizado, você nunca vai ter a prosperidade sobre a sua vida. Grave isso. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com organização. Quando Jesus então manda ali com que os discípulos organizassem, pegassem todos os cestos, né, e recolhessem os pedaços que estavam sobrando, Jesus está dizendo assim, ó, nada pode se perder. Eu vejo pessoas que querem ter a prosperidade de Deus nas suas vidas, querem ter a multiplicação e a bênção, a abundância, mas a hora que vai colocar comida, coloca mais do que o que consegue comer.
e aí depois joga tudo fora no lixo. Não faça isso. Eu vejo pessoas que compram coisas e de repente deixa jogado aqui, deixa jogado ali, é uma roupa, é um calçado. Quantas pessoas que perdem roupa porque está jogado e amontoado e pega então ali até mesmo um bolor. Quantas pessoas que perdem então muitas vezes um calçado por ficar então no sol e pegar sol e chuva e de repente ele descolar. Quantas pessoas que perdem então e deteriora o seu carro, as suas coisas, porque à medida que eles têm, eles deixam de qualquer forma e vai então perder. Por isso que há pessoas, irmãos, que não conseguem ter a multiplicação. Eu já falei sobre isso, mas vale a pena ressaltar. Lembre-se dos talentos. Deus entregou a um 5, a outro 2 e a outro 1. O 5 multiplicou 5, virou 10. O 2 multiplicou o 2, virou 4. E o 1 enterrou. Jesus pega o 1 que não fez nada com o talento que ele deu e entregou para o que tinha 5 e que tinha multiplicado virou 10. Por que Deus faz isso? Porque Deus se agrada com aqueles que então cuida daquilo que ele coloca sobre as suas mãos. Nós somos mordomos. E a mordomia do Senhor na nossa vida nos faz então viver uma vida abundância, próspera e vitoriosa. Então, qual que é o conselho que eu te dou? Quais são os conselhos que eu te dou? Meu irmão, minha irmã, olhe para aquilo que está então sobrando sobre a sua vida. Sabe? Olhe para aquilo que você está então ao redor seu. Não deixe nada então jogado. Não deixe nada amontoado. Não deixe nada de qualquer maneira. Porque isso tudo fará com que você venha perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Organize. Seja uma pessoa extremamente organizada. Seja uma pessoa que organize as suas finanças. Na última mensagem da série, próxima semana nós vamos entregar aqui para você a última mensagem da série. Eu vou colocar num link, vou pensar ainda como é que a gente vai fazer isso, mas eu vou disponibilizar para você a minha planilha pessoal de administração financeira. Onde então eu tenho minha planilha, que ali eu coloco, né, todas as coisas ali, muito bem organizada para mim saber o que está, onde está, para qual lugar que está e tudo mais. Eu vou disponibilizar para vocês. Nós vamos ver como é que a gente vai fazer para que você faça o download, mas eu vou disponibilizar para você então ter essa planilha. É importante você saber. Tem gente, irmãos, que não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, não sabe onde vai o dinheiro, não sabe onde estão então. Como Deus vai abençoar, como Deus vai multiplicar. Deus só multiplica o que está organizado. Lembre-se da história. Jesus disse assim, mande o povo se sentar. O povo em pé fica correndo de um lado para o outro, não dá para se organizar. Manda o povo se assentar em grupos. Pegue então aí e comece aí agora a multiplicar isso aí. E eles levam. E depois recolham tudo, não deixa nada se perder. Nada pode se perder. E eu concluo dizendo, hoje celebramos e apresentamos o Deus da multiplicação. As eiras ficarão cheias de trigo, os tornéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Joel 2, versículo 24. Que da oferta de Abraão, seu servo, fez um grande povo. Que da oferta de Jesus, seu filho, fez um grande povo. Assim é o Evangelho. Recebemos, repartimos e celebramos. Recebemos, repartimos e celebramos. Você pode dizer isso comigo? Eu recebo, eu partilho e eu celebro. Ou seja, eu tenho nas minhas mãos, mas eu também partilho com outros, com o reino de Deus. Nós sempre ensinamos que aquilo que chega em nossas mãos precisa tocar então o altar, a nossa vida e a vida de outras pessoas. E eu celebro porque o Senhor nos abençoou. Ele multiplica milhares de uma entrega e ele faz então de um, ele multiplica milhares e de uma entrega ele faz então uma grande colheita. Aquele discípulo, aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, tem a sua história contada até hoje. João 12, 24, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer,
continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. De uma decisão de fé, ele gera um rio vivo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 38. E eu concluo aqui, dizendo a você, meu amigo e minha amiga, tenha fé. O Deus da multiplicação, o Deus que pegou então o pouquinho que aquela viúva tinha de azeite e multiplicou até a ponto dela pagar todas as dívidas, resgatar os filhos que estavam sendo então mortos e levados então como escravos e viver o restante da vida com o resto. É o Deus da multiplicação que chega então diante da casa de uma viúva e ali então ela faz um bolo para o profeta e ela tem então a provisão durante todo o período de seca. Um Deus então que coloca José no Egito para poder então, no tempo de seca, 7 anos de fome, o Egito então foi o ano que mais enriqueceu, foram os anos que mais enriqueceu. Diante dessa situação, Jesus ele nos mostra que ele é o Deus da multiplicação, o Deus que pega o pouco, quando nós colocamos diante dele, e transforma então no muito, para que eu e você sejamos abençoados e direcionados no Senhor. Eu estou muito feliz por poder então entregar para você essa mensagem e eu acredito que pode ser muito útil, muito abençoado para a sua vida e muito abençoador para a sua história. Você recebe essa palavra da fé? Você recebe essa bênção de Deus sobre a sua vida? Você pode também, nesse momento, fazer também as suas contribuições e entregar ao Senhor. Você deve gravar a conta da igreja, o Pix da igreja precisa estar gravado no seu aplicativo do banco, para que você possa então ser imediatamente para você fazer isso. Você precisa ter um envelope de dízimo dentro da sua Bíblia, constantemente. Você pode pegar na igreja, você vai lá, pega o envelope de dízimo, coloca então dentro da sua Bíblia. Ah, pastor, mas o meu fica lá no mural. Não tem problema, se você quiser deixar aquele no mural, você deixa, mas coloca um então em branco dentro da sua Bíblia para você guardar. Aí a hora que você for entregar, você tira o que tem lá dentro, coloca no outro e entrega no altar. E assim você faça. Você precisa ser uma pessoa de atitude e fé para que você possa ter uma vida abençoada de verdade. Não tem outra forma, irmão. Se tivesse, nós apresentaríamos a você, mas não tem. Então, aproveite a oportunidade que Deus te dá. Semeie, entregue, celebre, para que assim a bênção, a vitória e a prosperidade esteja na sua vida e na sua casa. Eu quero orar por você. O que você tem hoje? Pastor, eu só tenho dívidas. Pastor, eu só tenho dificuldade, minha vida está uma droga, minha vida financeira está um caos. Eu quero te apresentar que Deus pode mudar a sua vida, mas você precisa ter fé. Entregue ao Senhor o primeiro, entregue ao Senhor o melhor. Existem 2 situações, e eu quero falar para vocês dessas 2 situações antes de orar por você. Você, primeiro, se a sua vida está toda destruída financeiramente, muito provavelmente que você não seja fiel dizimista ao Senhor. Porque se você fosse, você não teria a sua vida totalmente destruída dessa maneira. Não, pastor, eu sou fiel ao Senhor, eu entrego o meu dízimo certinho, né? Todos os meses na casa do Senhor. Observe se você entregue o primeiro e de verdade o dízimo. Observe sobre isso. Não, pastor, eu faço isso. Então o segundo passo é que você não está sabendo administrar suas finanças. Você precisa então buscar conhecimento, pedir sabedoria para você então para você então trabalhar as suas finanças para que assim você seja abençoado, porque não tem como. Deus ele é um Deus de bênção, de abundância, de prosperidade, mas eu e você precisamos cumprir o nosso papel e fazer a nossa parte, ok? Quero orar por você. Pai, eu oro nesse momento, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas. O Senhor conhece, Senhor, as dificuldades, o Senhor conhece, ó Deus, os problemas, o Senhor conhece cada uma das questões. E onde está, meu Deus e meu Pai, a dificuldade dessas vidas, o problema dessas pessoas, nós te pedimos, os abençoe, os fortaleça. Conceda, Senhor Deus, da tua paz. Conceda, Senhor Deus, da tua multiplicação. Conceda, Senhor Deus, dos teus milagres. Conceda, Senhor Deus, da tua provisão. Que eles possam, Senhor, aprender, entregar
e viver, Senhor, esse princípio da multiplicação. Como o Senhor multiplicou os pães e os peixes, como o Senhor multiplicou o azeite da viúva, o pão, a farinha naquela tigela e o azeite daquela botija, que assim o Senhor possa multiplicar a vida, multiplicar na casa, multiplicar na família e na empresa de cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus nós te pedimos, toca e abençoe poderosamente, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e se essa mensagem edificou a sua vida, copie o link e envie para outras pessoas, tá bem? E assim juntos nós vamos ensinar aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos mostrado, para que outras pessoas sejam abençoadas e ricamente abençoadas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom, shalom.